Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Giro da Bola. Eu sou já o Pedro e hoje tenho comigo Gabriel Chumin, quem mais podia ser, para falar de um dos maiores clubes do Algarve, o Sporting Clube Farense. Bem, este vídeo basicamente vai ser dividido em três partes. Primeiro vamos falar aqui da parte mais histórica, depois vamos falar da atualidade do clube e a terceira parte é onde eu e o Gabriel vamos dialogar, fazer aqui uma pequena conversa sobre a atualidade também do clube, o atual momento, etc. Então, sem mais delongas, vamos começar a parte histórica do recém-promovido Farense. Então, fundado em 1 de abril de 1910 por João Gralho e os seus irmãos, que deram ao clube o nome de Sporting de Faro, também devido à afinidade que tinham com o clube de Lisboa. E mais tarde passou a ser o que hoje conhecemos, o Sporting Clube Farense. O primeiro campeonato regional foi criado em 1914 e o Farense conseguiu conquistar essa primeira edição da prova, título que ganhou mais 5 vezes. Em 1922 chega mesmo a afiliar-se ao Sporting Clube Portugal, que tanto gostava. Em 1934 são criadas as Ligas Nacionais e 4 anos depois, em 1938, o Farense entra para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. No próximo slide vamos ver que em 1940 ganha mesmo essa competição. Porém, há aqui um facto curioso, porque não subiu para a primeira divisão regional, como era de esperar de uma equipa da 2ª divisão. Curiosamente, esse campeonato era restrito aos círculos de Lisboa e do Porto, não permitindo assim a entrada de outros clubes até 1941. Então o Farense ficou, por assim dizer, aprisionado nessa liga, vencendo-a algumas vezes até 1952-53, onde ascendeu para a 3ª divisão nacional. Foi apenas em 1969-70 que o Clube Farense entrou pela primeira vez na aguardada Primeira Divisão Nacional. O clube ficaria na Primeira Divisão durante 6 épocas consecutivas. Porém, a partir desse ponto, passou por um período de grande instabilidade. Desta divisão, e como vemos no próximo slide, e só quase 10 anos depois, em 1983-84, regressa à Primeira Liga, descendo 2 anos depois para a 2ª Divisão. Em 1986-87 sobe e desce 3 épocas depois. Portanto, em 1989-90 foi uma fase muito atribulada. Mas o mais incrível foi que neste período conturbado, onde a equipa estava a atuar na 2ª Divisão, ela consegue começar a escrever o que seria a melhor página da sua história. Contra todas as expectativas, o Farense chega à final da Taça de Portugal. Empata o jogo contra o Estrela da Amadora e isso obrigou a um novo jogo. Bem, esse novo jogo o Farense perdeu por 2-0, mas nem tudo era mau, pois aquela presença na final já assegurava por si só o Farense a presença em mais uma vez na Primeira Divisão. Aqui no próximo slide vamos ver que entramos em 1990-1991, o melhor período do clube. Nesse ano ficou em 7º lugar, no ano seguinte em 6º lugar e 3 épocas depois no 5º lugar, que é até à atualidade a melhor posição do Farense, o que permitiu ir à Taça UEFA. Então foi a loucura total. Faro entraria na Europa e receberia pela primeira vez um clube internacional em terras farenses. Infelizmente o clube perdeu logo na primeira eliminatória contra o Lyon, 1-0 na primeira mão e 1-0 na segunda mão, no total de 2-0. Porém, este foi o momento mais marcante na vida do clube. Um momento que até hoje é falado com orgulho por qualquer adepto do Farense. Bem, e depois de um período de ouro, por assim dizer, até 2001-2002, a virada do século trouxe uma crise ao clube. Foi despromovido de divisão várias vezes, sendo que uma delas até foi mesmo na secretaria e ficou até 2005-2006 na 3ª divisão. Além disso, o clube estava instável financeiramente e desportivamente. O que vale é que, pouco a pouco, as coisas foram melhorando, o público foi regressando ao estádio do Algarve, é onde a equipa jogava, nem sequer jogava no seu estádio, e até tinha mais adeptos do que muitos clubes da primeira divisão. E isso era um grande orgulho também para o clube. Em 2009-2010, o Sporting Clube Farense garantiu na última jornada e perante uma assistência recorde na competição de cerca de 10 mil espectadores, o segundo lugar na Série F da 3ª Divisão Nacional e consequente
a tão desejada promoção à segunda divisão. Mas, como vamos ver no próximo slide, a época a seguir não corre assim tão bem e nesse ano descem de novo à terceira divisão. Pior ainda foi na época 2015-2016 que o clube desce para o Campeonato de Portugal, uma verdadeira humilhação e tristeza para os farenses. Essa época foi tão má que se falou até mesmo em falência. Foi aí que um salvador entrou no cenário, João Barão Rodrigues, e o então presidente do clube. Desde então foi traçado um projeto, investido milhões no clube e o Farense veio subindo de divisão até chegar hoje à Primeira Liga, 18 anos após a última participação na prova. Bem, quanto ao seu palmarés, agora se quiser já podes tirar aqui o slidezinho, Gabriel. Quanto ao palmarés, tem 3 títulos em competições nacionais, 2 da segunda divisão e 1 da terceira divisão e 7 títulos regionais. Alguns jogadores de relevo passaram pelo clube, foram Hassan Ader, um dos maiores, se não o maior nome que já passou pelo clube, apesar de que também passaram outros jogadores com grande nome, por exemplo, Jorge Jesus, quem não conhece, o treinador atual do Benfica, que passou pelo Farense entre 1983 e 1985, Manuel Cajuda, Ricardo Vasté e Bruno Alves em 2002-2003. O símbolo do clube é o brasão da cidade de Faro e as suas muralhas. E para terminar, e antes de acabar, vou contar aqui uma pequena história interessante sobre o equipamento do clube. Como referi antes, o clube quis assemelhar-se ao Sporting Clube Portugal e não era só no seu nome, mas também no equipamento. Porém, naquela altura, naquela época da fundação, não havia a facilidade de acessos que há hoje e os fundadores apenas viram o Sporting nas fotos. E no caso, todas essas imagens eram aqui a preto e branco. E quais são hoje as cores do Farense? Exatamente, preto e branco. Imaginem só as caras deles quando descobriram a verdadeira cor do clube de Lisboa. Bem, e esta foi a parte histórica do clube. Apesar do conturbado percurso deste clube, ele é sem dúvida, devido à sua massa adepta e à sua idade, um dos clubes mais mediáticos a nível nacional e um dos melhores clubes do Algarve. Agora passo a palavra para o meu colega Gabriel, que vai falar mais sobre a atualidade deste clube de Faro. É isso mesmo, João. Obrigado pelas tuas palavras, para falares aqui da história deste magnífico clube da nossa terra. Vamos falar aqui agora de uma parte mais atual, que todos, se calhar, se não conhecem bem, já ouviram falar sobre a atualidade do Farense. É o atual último lugar, à 24ª jornada. Na altura deste vídeo foram jogadas 23 jornadas, portanto, à partida para a 24ª jornada, o Farense está em último lugar. São apenas 4 vitórias conseguidas, que conjugadas com os 7 empates fazem um total de 19 pontos. Portanto, se fizermos aqui uma média, podemos ver que isto é 0,83 pontos por jogo, nem sequer dá 1 ponto por jogo. Portanto, é uma época, até agora está a ser má. Vamos ver como é que vai acabar, porque a esperança dos farenses e da direção da SAD na permanência ainda se mantém. A distância para o 15º lugar é apenas de 2 pontos. Eu falo 15º e não 16º, porque o 15º é aquele que assegura mesmo a permanência, visto que este ano o 16º lugar dá acesso a um play-off com uma equipa que está na segunda divisão. Se virmos a distância para o 10º lugar é de 6 pontos, portanto 2 vitórias, ou seja, se tudo corresse bem, o Farense ainda podia ficar aqui a meio da tabela, acima, o que era muito bom. Portanto, agora falamos aqui um pouco dos golos. Se olharmos para os golos, eles até nem são das piores equipas da Liga. São 22 golos marcados e estes golos colocam a equipa em 12º lugar numa tabela virtual de golos marcados até agora. Isto dá uma média de 0,96 golos por jogo. Sofreram 32 golos, são a 13ª equipa que menos sofre, também só há 18, não é? Temos que dizer, mas são a 13ª equipa que menos sofre e isto dá uma média de 1,39 golos sofridos por jogo.
Agora vamos falar aqui um pouco do desempenho em casa e fora. E vamos ver que se conclui que o fator casa influencia muito nesta equipa. A jogar na condição de visitado, ou seja, a jogar em casa, vemos que em 36 pontos possíveis o Farense conseguiu 13. Não é assim um grande número, mas foi nesta condição que conseguiu 68% dos pontos conquistados até ao momento. Temos que notar também que o clube jogou em casa emprestada no estádio Algarve, como o João também já falou deste estádio no início. Eles jogaram neste estádio nos primeiros 3 encontros nesta condição de visitado. Na altura, o estádio São Luís, como é a casa, Fortaleza São Luís, como é conhecida, estava em obras para receber da melhor maneira esta competição e obviamente não iam ser disputados lá jogos. Mas se olharmos só aos jogos no São Luís, o Farense conquistou 12 pontos em 27 possíveis. Pronto, não são nem metade dos pontos possíveis, né? Mas vê-se que já consegue bastantes pontos neste estádio comparativamente aos restantes da Primeira Liga. Olhando apenas para estes jogos, mesmo sem o apoio dos seus adeptos apaixonados, chega-se àquela conclusão que por nós farenses já é bastante conhecida, que é, há uma relação muito forte desta equipa, deste clube com o seu estádio de São Luís. Vamos falar agora dos treinadores que passaram esta época, ou seja, já vamos no segundo treinador. O primeiro foi o Sérgio Vieira, foi o técnico que comandou esta equipa à subida divisão, que, relembremos, foi decidida de forma administrativa após a suspensão da segunda liga devido à pandemia, não é? E depositava-se uma grande esperança neste técnico, o Sérgio Vieira. O seu trabalho foi muito bom, foi elogiado na segunda liga, porém nesta primeira liga os resultados menos conseguidos levaram ao término da relação contratual entre a SAD e o treinador, e foi então que no dia 4 de fevereiro o clube anunciou nas suas páginas de Instagram, Facebook e por aí fora, não é? Foi anunciado nos jornais também, que o antigo defesa do Futebol Clube do Porto, bem conhecido Jorge Costa, seria o novo treinador. Ora, desde essa data o Farense realizou 8 jogos e perdeu apenas 3 vezes. Só conseguiu apenas uma vitória e 4 empates. Portanto, no total destes 8 jogos conseguiu 8 pontos. Podemos dizer também que a equipa está 5 jogos consecutivos sem conseguir os 3 pontos. Certamente procura fazê-lo já na próxima jornada, que é contra o Boa Vista. Relembremos que foi a primeira equipa a sentir o sabor da derrota contra este Farense nesta temporada, e é uma equipa que também disputa a luta direta pela permanência. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Olhando para o plantel, vemos que é um plantel curto, tem apenas 29 jogadores, 29, 30 jogadores. O jogador de renome é, claro está, sem dúvida, o médio escocês de 25 anos, Ryan Bolt. É atualmente o principal ativo desta equipa, é avaliado em 2,5 milhões no Transfermarkt. Já leva 7 gols no campeonato, é o 7º melhor marcador, tem 4 assistências, é o 10º melhor assistente. Temos também aqui o lateral direito Tomás Tavares. Este sim é o mais valioso em termos monetários, mas como está cedido por empréstimo pelo Benfica, não é o principal ativo. E depois o plantel é composto também por outros jogadores, de certeza que os nossos ouvintes conhecem, pelo menos o nome. O mais recém-chegado Beto, né? Já esteve na seleção portuguesa, conquistou a Liga Europa pelo Sevilha. Temos também o André Pinto, Djalma, o Licá e o Beto veio substituir o que também já toda a gente certamente conhecia, o Defendi, que é um guarda-redes já experiente aqui nesta primeira liga. Eu queria agora fazer aqui uma partilha de ecrã de o 11 tipo aqui do Farense. Estás a ver, João? Sim, sim. Pronto, temos aqui então o 11 tipo do Farense. Deixa-me lá tirar isto aqui. Ok. O 11 tipo do Farense é o Rafael Defende, depois Tomás Tavares, André Pinto, Mancha e Fábio Nunes. Esta é a defesa mais habitual, também agora com o técnico Jorge Costa. Aqui Jonathan Luca,
Odrivi, nem consigo pronunciar bem isto. Temos Mancilha, Ryan Gold, como eu já falei, Lika, e depois lá na frente o Stojiljkovic, que também é um nome um bocadinho difícil de pronunciar. Portanto, esta é a equipa com mais minutos jogados até ao momento. É uma boa equipa, na minha opinião. Não sei se concordas, João. Eu acho que é uma equipa que conseguiria fazer muito mais do que está a conseguir fazer. Vamos ver onde é que a época leva estes homens de Faro. E pronto, isto é a atualidade do clube neste momento. Certamente as pessoas já a conhecem. Deixa-me lá interromper aqui o compartilhamento. Sim. Então podemos passar agora para a parte aqui do pequeno debate, não é? Sim. Da pequena conversa. Então, para iniciar a conversa, que também não é muito longa, não é? Mas só para explicar também qual é a nossa opinião sobre o clube. Acho que nós devemos começar logo por falar da época passada, ok? O Farense só está na primeira divisão esta época por causa do Covid, ok? Quer dizer, não só por causa do Covid, porque eles estavam em segundo, estavam, acho que é 8 pontos do terceiro, mas às tantas ainda faltavam para aí 8 ou 9 jornadas e as coisas podiam-se alterar. Estás a falar da época passada, não é? Quando eles subiram pela situação da pandemia, não é? Da pandemia, ou seja... Sim, eu posso dizer aqui, não é? Tu estás aí a falar em termos de classificações. Ora, o Farense tinha, na altura, quando o campeonato acabou, a 24ª jornada, ora, eram 34 jornadas, ainda faltavam disputar 10 jornadas. O Farense... não, mentira, que eu agora enganei-me aqui. Sim, mas pronto, o Farense, aqui a questão é porquê, não é o porquê, é será que existe mérito do facto de eles estarem na primeira divisão esta época, e depois isso está-se a rever agora um bocado na posição dele, que neste momento é em último. Será que o clube, se calhar às tantas, nem se conseguia subir a época passada? Ou será que era uma rota, digamos... Uma rota que já estava a ser traçada e eles iam para a primeira divisão de qualquer forma? Pronto, eu já encontrei aqui os dados. Eu enganei-me, estava a fazer referência à época deste ano. Curiosamente também já se disputaram 24 jornadas e foi a 24ª jornada realmente em que o campeonato do ano passado terminou, aqui na Liga Portugal 2. E o Farense estava a 2 pontos do Nacional, que era o primeiro, e estava com 6 pontos de vantagem sobre o Feirense, que na altura ficou chateado com a decisão. Eu lembro-me perfeitamente, porque o Feirense vinha de uma série incrível de vitórias consecutivas. O Feirense, lembro-me, teve alguns pontos de vantagem e aqui só já estava a 6. Naqueles últimos 5 jogos tinha empatado 2. Portanto, respondendo à tua pergunta, João, na minha opinião, o Farense, até porque nós acompanhámos, né? O Farense era assumidamente um candidato à subida de divisão. Eles apostavam tudo na subida de divisão. Agora, se a faltar ainda 10 jornadas, se estes 6 pontos poderiam diminuir, não é? E até o Farense ficar em terceiro lugar, que neste campeonato, no ano passado, não daria o acesso ao tal playoff e o Farense ficava outra vez na segunda divisão, que é muito difícil sair de lá. Pois isso nós não podemos saber, não é? Mas o que é certo é que foi das equipas mais regulares. O Ryan Gold foi considerado o melhor jogador da segunda liga, a par do Daniel Bragança, que está agora no Estoril. Portanto, eu acho que se calhar também sou um bocadinho suspeito, não é? Mas eu acho que é com justiça que o Farense está aqui nesta primeira divisão este ano. Sim. Pronto, lá está. Agora também não se pode fazer esse tipo de análise, não é muito mais detalhada do que o que é que poderia ser. Bem, não interessa, agora é o que é, não é? Apesar de estar em último, e isso aí é um bocado preocupante, ainda não acabou o campeonato, podem ficar em 14º, 13º, até pode ser, mas neste momento, até porque o Farense esta época tem-se queixado também muito das arbitragens, e às vezes com razão. Podia Outras vezes nem tanto, mas muitas vezes com razão. Mas algumas vezes com razão. Mas uma coisa que eu gosto neste Farense de hoje, não é de hoje, mas da atualidade dos últimos 5 anos, é que é um Farense com um rumo.
é um Farense com um projeto traçado, ok? É acima de tudo um Farense com uma dinâmica e uma administração bastante competente. Há bocado eu estava a falar do presidente, não é? Que é o Barão, não é? Mais conhecido como Barão. Ele, lá está, ele é um homem que é, não sei se é multimilionário, mas é milionário de certeza absoluta. Só para ter noção, existe um grande projeto em construção atualmente, que é a Academia do Farense, em São Brás do Hotel. Exatamente. Que agora em dezembro de 2020 foi inaugurado o primeiro campo de futebol, não é? O projeto o Farense treinava quando eu nasci e quando eu comecei a acompanhar, treinava no São Luís e depois começou a treinar no Estádio Algarve, iria jogar no São Luís e depois sim, já nem sabia bem. Repara, isso é verdade, eles treinavam no São Luís, mas não só, e no Estádio Algarve, mas não só aí. Eles desde Vila Real até Lagos eles treinavam em campos, porque eles não tinham um campo. Então este projeto, digamos que o Farense dispõe pela primeira vez de um campo de treinos, porque eles não tinham. E este projeto vai ser formado por 10 campos de futebol, ok? Alguns por até piso sintético, e quando concluído, não é, o projeto, vão trabalhar todas as equipas do clube. E o que é interessante é, para ver o projeto como ele é, também vai ter uma unidade hoteleira, também vai ter um centro médico, um ginásio, outros equipamentos, ok? Este é um projeto, só para teres noção, que é estimado em 10 milhões de euros. E este ano está previsto a construção do segundo e o terceiro campo. Mas repara, 10 milhões de euros. O presidente, que deve ser a maior parte do dinheiro deve vir do presidente, está a investir muito e pesado no clube para ele ter condições para se estabelecer das duas uma, ou na primeira divisão, ou então, se caso descer, já ter condições para subir novamente e aí sim, se calhar, disputar os lugares médios da tabela. Portanto, o futuro, sim, eu acho que está garantido em termos de infraestruturas. Eu acho que isso faz todo o sentido, isso que tu disseste, e nós sabemos, né, somos de cá da terra, somos de Faro, sabemos que este clube tem uma forte... é fortemente admirado pelos adeptos, né? Os adeptos têm uma grande paixão por este clube. Aliás, foram os adeptos que reergueram outra vez este clube. A Claque, mais precisamente. A Claque, os Southside Boys, para quem não conhece, pronto, eu lá está, eu sou um caso suspeito, porque eu já lá estive, também lá estive a apoiar, também lá estive a cantar, sei as músicas quase todas e um pouco da história, não é, que eu ouvi falar. Estes adeptos uniram-se e não deixaram cair o Farense, porque o Farense era para ser vendido. O Farense era para, ou seja, o terreno de São Luís falava-se para venda, para abate, não é? Para sair de lá aquele estádio e construir um El Corte Inglês. Na altura eu lembro-me de ouvir falar disto, mas os adeptos uniram-se, não deixaram, ou seja, foi o presidente que também reergueu este clube, mas os adeptos também não deixaram que o Farense caísse, mesmo onde se via que podia cair. E com uma história tão bonita no final do século passado, era muito, mas muito triste ver o Farense cair. Sim, sem dúvida. E também é interessante porque, falando também do futuro do clube, neste momento eles têm um protocolo com o Lyon, que é irónico porque foi a única equipa que eles jogaram a nível internacional. Pronto, foram eliminados por eles, mas eles têm um protocolo com o Lyon para criar, digamos, comunicação entre o clube, para partilhar não só o jogador, mas também, digamos, conhecimentos da área do marketing, do treino, de algumas modalidades. Portanto, os adeptos são muito importantes. O Lyon, desculpas, o Lyon é conhecido como uma boa escola de jogadores, ou seja, se vierem para cá jogadores jogar, acredita-se que sejam bons, não é? É verdade, e digo-te que os adeptos realmente são muito importantes, até se calhar se este ano tivesse ouvido adeptos, o Farense não estava em último, e eu acredito genuinamente nisso, acredito mesmo, porque tem muito peso, os adeptos do Farense têm muito peso. Claro, como tu disseste, é muito peso, não é outra equipa que não tem assim muitos adeptos, ou não tem uma claque que está sempre lá assídua, não, é mesmo, mas mesmo sem adeptos vejo um futuro, pelo menos com um projeto traçado para o Farense, e isso é muito bom para a equipa que é centenário do Algarve, não é?
Ainda bem que tu falas nos estádios com adeptos, no estádio de São Luís com adeptos. Eu lembro-me de ver jogos, e tu falaste isso na parte histórica do clube. Eu lembro-me de ver jogos, quer na segunda divisão, quer também no Campeonato de Portugal, nos playoffs de acesso à segunda divisão do Campeonato de Portugal. Eu lembro-me de ver jogos com 2.000 pessoas. Uhum. Onde é que nós vemos 2.000 pessoas no Campeonato Português? Não vejo. E agora, e também fizeste-me lembrar agora que eu há bocado disse que houve um jogo com mais de 10 mil espectadores da terceira divisão, secção S. Foi contra a União de Leiria, não foi? Foi a última jornada e não sei se tu estiveste lá. Estive lá. Nós estivemos lá e aquilo foi uma coisa. Eu ainda me lembro, havia um avançado que era o Diop, não sei se era o Diop. Diop, sim. Que era um jogador assim, pronto, raça negra, que estava sempre fora de jogo. Sempre fora de jogo. Eu lembro-me na altura que nós estávamos a dizer: epá, mas porquê que estás sempre fora de jogo? Vai para dentro. Vai. Ou seja, naquele dia foi um dos dias mais incríveis a nível futebolístico que eu já tive, porque vi aquele estádio cheio. Estádio de 15 o estádio mil. Tem lotação para 12 mil pessoas e estavam 14 mil pessoas no estádio. Fizeram depois uma contabilidade, mais ou menos, e eram 14 mil pessoas no estádio. Ou seja, havia pessoas sem lugares sentados. Estavam em pé. Sim, exatamente. Sim. E uma coisa do estádio é que ao longo deste tempo, também para ver o investimento, o estádio vem sendo alterando, não é? Vem-se alterando. Estava aquilo quase uma coisa abandonada, em ruínas, e hoje está uma coisa como deve ser, parece um estádio da segunda divisão inglesa. É bonito. E fazem muitas vezes essa associação, que isto é um estádio à inglesa. Sim, é muito bom. Portanto, bem, para terminar aqui o vídeo, foi um vídeo explicativo sobre o passado, o presente e o futuro deste clube de Faro, o Farense. Bem, espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem, podem partilhar com os vossos amigos farenses ou outras pessoas que gostem de futebol este vídeo. Será muito bom para eles conhecerem o clube, a atual situação e também o que o futuro reserva ao Farense. Da minha parte é tudo. Gabriel, da tua parte também é tudo. Também é tudo. Eu, por mim, estava aqui 2 horas a falar sobre este clube, né? É um clube maravilhoso. Eu cresci ao lado do estádio, não é? E tu também. Nós crescemos a cerca de 400 metros do estádio. Tu na ponta sul, eu na ponta norte. Sim, os bairros. Mas, sim, a 400 metros mais ou menos, e sempre ouvimos falar que o Farense já recebeu equipas da Primeira Liga e que o Farense voltará a receber os 3 grandes, e que o estádio vai estar cheio e que vai ser tudo muito bonito outra vez, e agora o Farense está na Primeira Divisão e nós não podemos ir lá, pá. É triste, uma pena, mas vamos acreditar. Esperemos que não fiquem o último e que para o ano haja adeptos no estádio. Bem, da minha parte é tudo. Não se esqueçam de seguir no Instagram, @giridabola, e também temos aqui vários vídeos no nosso YouTube, no canal do YouTube e Spotify. Portanto, da minha parte é tudo, o Gabriel também. Então, até à próxima, até ao próximo vídeo. Força, tchau.